Em continuação da leitura Paciente Silenciosa, segunda parte, capítulo 6. Entrei em casa exausto. Por força do hábito, tentei acender a lâmpada do hall de entrada, embora estivesse queimada. Vivíamos falando que tínhamos que trocá-la, mas sempre esquecíamos. Logo percebi que Cat não estava em casa, estava tudo muito silencioso, e ela era incapaz de fazer silêncio. Cat não era barulhenta, mas seu mundo era repleto de sons. Conversava ao telefone, decorar falas, ver filmes, cantar, cantarolar, ouvir bandas das quais eu nunca tinha ouvido falar, mas agora o apartamento estava silencioso, feito um túmulo. Chamei por ela, força do hábito outra vez, ou talvez sentimento de culpa, querendo me certificar de estar sozinho para poder cometer uma transgressão. Cat? Nada. Avancei devagar pelo escuro até a sala de estar, acendi a luz. A sala saltou aos meus olhos daquele jeito que sempre acontece quando se tem mobília nova, até que se acostume com ela. Cadeiras novas, almofadas novas, novas cores, vermelhos e amarelos, onde antes havia preto e branco. Sobre a mesa um vaso de lírios cor-de-rosa, as flores favoritas de Cat. Seu perfume amiscarado, forte, tornava o ar pesado e difícil de respirar. Que horas eram? 8h30? Onde ela estava? Algum ensaio? Cat estava numa nova produção de Otelo, na Royal Shakespeare Company, e a coisa não estava evoluindo muito bem. Os ensaios infindáveis já estavam cobrando seu tempo. Ela andava visivelmente cansada, pálida, mais magra, tentando não sucumbir a um resfriado. Parece que eu estou doente o tempo todo. Que merda, queixou-se. Eu estou exausta. E era verdade. A cada noite ela voltava mais e mais tarde do ensaio, com aspecto terrível. Ela chegava bocejando e ia direto para a cama. Então era provável que ainda fosse demorar mais 1 ou 2 horas. Decidi arriscar. Peguei o pote de maconha no esconderijo e comecei a enrolar um baseado. Eu fumava desde a faculdade. Tinha fumado pela primeira vez no primeiro período, sozinho e sem amigos numa festa de calouros. Tão paralisado de medo que nem pensava em puxar conversa com algum daqueles jovens bonitos e confiantes ao meu redor. Já estava planejando uma fuga estratégica quando a garota ao meu lado me ofereceu algo. Achei que era um cigarro comum, até senti o cheiro forte e picante da fumaça. Tímido demais para recusar, aceitei e levei o baseado à boca. Tinha sido muito mal apertado e toda hora descolava, se desfazendo na ponta acesa. A outra ponta estava molhada e com uma marca vermelha de batom. Era diferente do gosto de cigarro, mais forte e encorpado, mais exótico. Engoli aquela fumaça espessa, tentando não tossir. Inicialmente senti apenas uma leveza nos pés, como acontecia com o sexo. Era evidente que faziam em torno da maconha todo um escarcéu que não se justificava. Até que, mais ou menos 1 minuto depois, algo aconteceu. Uma coisa surpreendente. Era como ser engolido por uma enorme onda de bem-estar. Eu me sentia seguro e relaxado, à vontade, meio bobo e espontâneo. E pronto, não demorou para que estivesse fumando a maconha todo dia. Ela se tornou minha melhor amiga, minha inspiração, meu consolo. Um infindável ritual para enrolar, lamber e acender. Eu já ficava doidão com o simples barulhinho da seda e a expectativa daquele barato inebriante e acolhedor. Existem as mais diversas teorias sobre as causas do vício. Poderia ser genético, poderia ser químico, poderia ser psicológico. Mas a maconha estava fazendo muito mais que apenas me acalmar. O mais importante era que alterava a maneira como eu vivia minhas emoções. Me acolhia e fazia com que eu me sentisse seguro, feito uma criança amada. Em outras palavras, me continha. O psicanalista W.R. Bion cunhou o termo contenção para se referir à capacidade da mãe de administrar o corpo do bebê. Vale lembrar que a primeira infância não é uma época de alegria, mas de terror. Quando o bebê, estamos presos num mundo estranho, incapazes de enxergar direito, constantemente surpreendidos pelo nosso corpo, alarmados com a fome, ventos, movimentos intestinais, sobrecarregados pelos sentimentos. Estamos quase literalmente sendo atacados. Precisamos da mãe para aplacar o nosso sofrimento e conferir sentimento à nossa experiência. À medida que ela o faz, lentamente vamos aprendendo a administrar os nossos estados físicos e emocionais.
por conta própria, mas a nossa capacidade de nos conter depende da capacidade da nossa mãe de nos conter. Se ela nunca tiver sido beneficiada pela contenção da própria mãe, como poderá nos ensinar algo que desconhece? Uma pessoa que nunca tem aprendido a se conter é acometida de sentimentos de ansiedade pelo resto da vida. Sentimentos muito adequadamente chamados de terror, sem nome por Bion. Essa pessoa está permanentemente em busca dessa insaciável contenção em fontes externas. Precisa de bebida, de um baseado para acalmar a ansiedade infinita. Daí vem a minha dependência. Eu falava muito da maconha na terapia. Resistia à ideia de parar e me perguntava por que a perspectiva me assustava tanto. Ruth dizia que imposição e coerção nunca davam bom resultado e que, em vez de me forçar a viver sem a erva, seria melhor começar reconhecendo que agora eu era dependente, não queria ou não era capaz de abrir mão dela. O que é que a maconha fizesse por mim ainda estava funcionando, argumentava ela, até um dia em que perderia a utilidade, e então eu provavelmente deixaria de usá-la. Ruth tinha razão. Quando conheci Cat e me apaixonei, a maconha ficou de lado. Eu estava naturalmente de barato com amor, sem precisar induzir nenhum bem-estar de modo artificial. E também foi bom que Cat não fumasse. Para ela, quem gostava de ficar chapado era gente sem força de vontade, preguiçosa e que vivia em câmera lenta. Se alguém desse uma cutucada, a pessoa diria ai 6 dias depois. Parei de fumar no dia em que Cat se mudou para o meu apartamento. E como Ruth tinha previsto, ao me sentir seguro e feliz, o hábito foi desaparecendo de forma natural, como lama ressecada no sapato. Eu poderia nunca mais ter fumado se não tivéssemos ido a uma festa de despedida de uma amiga de Cat, Nicole, que estava de mudança para Nova York. Cat foi monopolizada pelos amigos artistas na festa e eu me vi sozinho. Um sujeito atarracado, usando um par de óculos de armação rosa neon, me cutucou e perguntou, quer um pouco? Eu ia recusar o baseado que ele tinha entre os dedos, quando algo me deteve. Não sei bem o que, um capricho momentâneo ou uma reação inconsciente a Cat por me obrigar a ir àquela festa horrível e ainda por cima me abandonar? Olhei ao redor e ela não estava por perto. Foda-se, pensei. Levei o baseado à boca e traguei. E com esse simples gesto eu estava outra vez onde havia começado, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. Minha dependência tinha esperado por mim pacientemente aquele tempo todo, como um cão fiel. Eu não disse nada a Cat e esqueci aquilo. Na verdade, eu estava esperando uma oportunidade e 6 semanas depois ela surgiu. Cat foi passar uma semana em Nova York para visitar Nicole. Longe da influência de Cat, solitário e entediado, cedi à tentação. Eu não tinha mais um fornecedor, e então fiz o que fazia quando estudante. Fui até a Academy Market. Ao sair da estação, já senti o cheiro de maconha no ar, misturado ao incenso e ao odor das barracas de cebola frita. Fui até a ponte, passando por Caden Lock. Lá fiquei meio desajeitado, levando empurrões e encontrões do infindável fluxo de turistas e adolescentes atravessando a ponte. Eu passava os olhos pela multidão, nem sombra de nenhum dos traficantes que costumavam ficar lá, chamando quem passava. Vi 2 policiais, impossível de não serem vistos, com seus casacos de um amarelo fosforescente, patrulhando a multidão. Eles se afastaram da ponte e foram em direção à estação. Então ouvi uma voz baixa ao meu lado. Está afim de uma erva, parceiro? Olhei e vi um sujeito baixinho. Primeiro achei que fosse uma criança, de tão pequeno e magro que era, mas seu rosto era um terreno acidentado, marcado, como se fosse um menino que envelheceu prematuramente. Não tinha os 2 dentes da frente, o que conferia um leve sibilo às palavras. Erva? Repetiu ele. Fiz que sim. Ele indicou com a cabeça que o seguisse, foi se esgueirando pela multidão, virou a esquina e desceu uma rua isolada. Entrou num velho pub e eu o segui. Estava deserto lá dentro, o ambiente encardido, escuro, fedendo a vômito e fumaça de cigarro. Pede um chopp para mim, disse ele, esticando-se junto ao bar. Baixo como era, mal conseguia enxergar por cima do balcão. Com relutância, paguei por uma caneca para ele, que a levou até uma mesa no canto. Sentei em frente ao sujeito. Ele olhou furtivamente ao redor e me passou por baixo da mesa um pacotinho de celofane. E eu lhe dei o dinheiro. Fui para casa e abri o pacotinho, em parte achando que tinha sido passado para trás. Mas um cheiro forte, bastante familiar, entrou pelo meu nariz. E eu vi as ervinhas verdes com listras amarelas. Meu coração disparou como se tivesse encontrado um amigo
que não via fazia muito tempo, e parece que eu estava mesmo. Desde aquele dia, eu volta e meia buscava esse barato. Sempre ficava sozinho no apartamento por algumas horas, quando tinha certeza de que Cat não voltaria tão cedo. Ao entrar em casa naquela noite, cansado e frustrado, e vendo que Cat estava no ensaio, logo tratei de enrolar um baseado. Fumei na janela do banheiro, mas fumei demais, rápido demais, e a coisa bateu forte, feito um soco na testa. Fiquei tão chapado que até andava com dificuldade, como se estivesse atravessando melaço. Passei pelo ritual de higienização de sempre, odorizador de ambiente, dentes escovados, banho, e fui com cuidado para a sala de estar. Me joguei no sofá. Procurei o controle remoto da TV, mas não o encontrava, até que eu achei atrás do laptop, perto de Cat, na mesinha do centro. Estendi o braço para pegá-lo, mas estava tão chapado que caí por cima do laptop. Tratei de colocá-lo no lugar, e a tela se acendeu. Estava aberto no e-mail dela. Por algum motivo, fiquei encarando a tela. Estava paralisado. A caixa de entrada diante de mim, parecendo um buraco vertiginoso. Eu não conseguia desviar o olhar. As coisas mais variadas saltavam aos olhos, sem que eu entendesse o que estava lendo. Palavras como sexy e assanhada nos assuntos da mensagem. Muitos e-mails do Bad Boy 22. Ah, se eu tivesse parado por ali, se tivesse me levantado e saído dali, mas não foi isso que eu fiz. Cliquei no e-mail mais recente e ele se abriu. Assunto. Resposta. Putinha assanhada. De Caterama 1 para Bad Boy 22. No ônibus. Cheio de tesão por você. Sinto o seu cheiro em mim. Me sentindo uma piranha. Beijos K. Enviado do meu iPhone. Assunto. Resposta da resposta. Putinha assanhada de Bad Boy 22 para Caterama 1. Você é uma piranha. RSRS, né? Risada. A gente vai se ver depois do ensaio? Assunto. Resposta da resposta da resposta. Putinha assanhada de Caterama 1 para Bad Boy 2. Ok. 830? 9? Beijos. Enviado do meu iPhone. Assunto. Resposta, resposta, resposta. Putinha assanhada de Bad Boy 22 para Caterama 1. Vou ver que horas consigo sair. Mando mensagem. Peguei o laptop da mesa. Me sentei com ele no colo, encarando-o. Nem sei quanto tempo fiquei lá. 10 minutos? 20? Meia hora? Talvez mais. O tempo parecia se arrastar. Eu tentava processar o que havia acabado de ver, mas ainda estava tão chapado que nem tinha certeza do que tinha visto. Era mesmo real? Ou algum mal entendido? Alguma brincadeira que eu não estava entendendo por causa do barato? Me forcei a ler outro e-mail, e mais outro. Acabei percorrendo todos os e-mails de Cat para o Bad Boy 22. Alguns eram sexuais, até obscenos, outros mais longos, mais confessionais, emocionais, e ela parecia bêbada. Talvez tivesse sido escrito tarde da noite, depois de eu ir para a cama. Eu me via no quarto dormindo, enquanto Cat estava lá mandando mensagens íntimas para um estranho. Esse estranho com quem estava fodendo. O tempo voltou ao normal num solavanco. De repente eu não estava mais chapado. Estava extrema e dolorosamente sóbrio. Senti uma dor no estômago violenta. Joguei o laptop de lado. Corri para o banheiro. Caí de joelhos na frente do vaso e vomitei. Terminei o capítulo 6 da segunda parte. Amanhã eu vou estar lendo o capítulo 7. Obrigada e até amanhã. Não se esqueçam de curtir.